converso agora com o diretor do Instituto Paraná Pesquisas, Murilo Hidalgo. Murilo, muito obrigada, viu, por aceitar conversar aqui com a gente numa semana em especial que os institutos de pesquisa passaram a ser tão questionados. É fato que, vamos dizer que o Instituto Paraná ele não entrou nessa berlinda, mas institutos de pesquisa, de uma forma geral, terminaram sendo alvo de muitas críticas esta semana. Então, a primeira coisa que eu já queria começar perguntando para vocês é se, mesmo sem o Instituto Paraná ter sido posto nessa berlinda especificamente, se essa discussão como um todo também afeta a instituição de vocês. Boa tarde. Boa tarde, primeiramente é uma honra participar com vocês. Como que a gente vê? Obviamente, todas as empresas de pesquisas, as que tiveram maior êxito, as que tiveram menor êxito, todas estão envolvidas nesse processo. Esse processo não é bom para o mercado de pesquisas como um todo. Agora, vale salientar uma coisa, ao nosso ver, as empresas estão se justificando muito, porque a gente tem a tese, quando a gente acerta, a gente não arruma justificativa para acertar, como a gente também não deve arrumar muita justificativa para errar. Eu acho que deveriam dizer, pronto, erramos, vida que segue, vem as outras pesquisas, já acertamos muito mais, mas muito mais do que erramos, e vida que segue. Agora, quanto mais essas empresas, ao nosso ver, estão se justificando, pior fica. Porque lá na frente, se acertar, como que acerta com todas essas justificativas? Voto envergonhado, voto útil, voto não sei o quê, não sei mais o quê e não sei mais o quê. E quando acertaram há 2 anos atrás as pesquisas municipais, o censo era o mesmo, era tudo igual. O que mudou? Na verdade é isso. Eu acho que as empresas, de uma maneira geral, estão se justificando demais. Eu acho que é vida que segue. Errou, errou. Por que errou? Vamos tentar descobrir internamente e achar uma explicação plausível e vida que segue. Agora, quanto mais se explica, eu acho que pior fica. Seria a falta, nesse momento, de uma autocrítica? Com certeza absoluta. Eu acho que a falta de uma autocrítica, de assumir, por algum motivo erramos, não erramos proporcionalmente, propositadamente, não acredito que nenhuma dessas empresas tenha errado premeditadamente para errar, para beneficiar um candidato. Eu acho que erraram, como muitas e muitas e muitas vezes acertaram. E quando acertaram, não ficaram justificando porque acertaram. Então, eu acho que o grande problema hoje está aí, de querer ficar se justificando e não encontrar uma resposta plausível para os erros que tiveram. Em relação, para a gente também tentar entender por que há diferenças tão grandes entre os resultados dos vários institutos. Tem tanta mudança assim de metodologia que é adotada por um ou por outro? O que é que diferencia principalmente? Olha, nós da Paraná Pesquisas, a gente sempre deixa muito claro para os clientes qual é a amostragem que a gente usa. Quantos por cento vão entrevistados por homens, faixa etária, escolaridade, renda e região. Cada um faz o mesmo. Eu acho que a maior parte que eu pude observar, que a gente veio falando há um bom tempo, e a gente foi muito criticado por isso, que a gente viu muito tempo, eram os erros dos resultados regionais. Era impossível as pesquisas estarem corretas, eles dando empate, ou até muitos dando vitória do Lula na região sul, na região centro-oeste. Ali eu acho que foi o maior erro deles. Querer insistir com uma amostragem provavelmente errada, uma proporção de renda ou escolaridade errada nessas regiões do país. Para mim é muito claro que a maior falha dessas empresas em não conseguirem captar o resultado da urna de domingo se deu principalmente pelos resultados regionais. Quando você fala em focar em determinada amostragem, o que é que diferencia, por exemplo, para fazer essa escolha da amostragem entre esses institutos? Quer dizer, qual é a base para se chegar a essa amostragem? Normalmente os dados usados são os dados do TSE e os dados do censo, né? São os dados do censo. Mas, principalmente, quando todos nós registramos uma pesquisa, a maioria das empresas de pesquisa, quando você vai lá, esses dados que eu estou falando para vocês, estão todos no TSE. Consulta pública isso. Qualquer cidadão pode entrar lá e acessar isso. Quando você registra, você coloca sexo, nós vamos entrevistar 47%, um exemplo, de homens, 53% de mulheres. Aí, por faixa etária, tantos por cento percentualmente em cada faixa etária, conforme os dados do TSE. E por escolaridade, a grande maioria em renda coloca resultados obtidos no campo, ou seja, igual a 1. Ao meu ver, a diferença das pesquisas estão aí.
Algumas utilizam alguns critérios de escolaridade, que entrevistam mais pessoas de ensino fundamental ou menos, e a mesma coisa com relação à renda familiar do entrevistado. Eu acho que a diferença entre os institutos de pesquisa está aí, essa calibragem, principalmente de escolaridade e renda familiar mensal. É interessante, eu estou conversando, quem começou a acompanhar o programa agora, eu estou conversando com o Murilo Hidalgo, que é o diretor do Instituto de Pesquisas, Instituto Paraná de Pesquisas, e a gente está falando justamente sobre todo o imbróglio que tomou conta das discussões essa semana a respeito do erro de alguns institutos de pesquisa no primeiro turno das eleições, não só na corrida presidencial, mas também nas disputas estaduais. E aí, agora há pouco, Murilo, você falou uma coisa que chamou muita atenção, que eles erraram, mas que no seu entendimento não há nada aí que seja no sentido intencional. Pelo que a gente está conversando, seria mais uma questão de metodologia. Então, assim, a metodologia é que tem que ser revista, é isso? Eu acho que essas empresas, com certeza, eles devem estar revendo, né? Possivelmente onde estava o erro deles. Não tenho a menor dúvida disso, que são empresas idôneas, são empresas sérias, que estão há muito, muito tempo no mercado. Não acredito que vão repetir esses erros para o segundo turno. Não acredito. Com certeza, algumas mudanças eles devem estar estudando para serem feitas, né? Agora, tem alguns outros encaminhamentos que começaram a ser tomados, tanto na área de investigação como na área política. Por exemplo, a Polícia Federal, já houve uma solicitação do ministro Anderson Torres para que sejam investigados os institutos de pesquisa pela Polícia Federal, para que esse inquérito verifique se realmente em algum momento houve algo intencional ou não, o que é que foi o motivo desses erros. No Congresso Nacional, lá no Senado, já há assinaturas suficientes para a instalação de uma CPI, justamente para investigar os institutos de pesquisa. Vou dividir os temas. Primeiro, sobre investigação. No seu entendimento, há motivo para começar uma investigação, tanto numa instância federal como uma CPI dentro do Congresso? Olha, ao nosso ver, estão exagerando um pouco, né? Porque todas as pesquisas que são registradas na Justiça Eleitoral, os partidos políticos eles têm acesso ao banco de dados, eles têm acesso a tudo, certo? Agora, quanto à CPI, o que a gente vê? É um momento que os políticos estão vendo, como é que eu vou dizer, que está dando clique, né? Está dando clique, as pessoas estão interessadas, os institutos erraram, certo? Os parlamentares estão enxergando que é o momento, a gente respeita. Porque tudo que for feito, a gente terá que responder. A gente já responde ao TSE, à Justiça Eleitoral. Então, para nós, o material que seria entregue à CPI provavelmente seria o mesmo material que é entregue ao Tribunal Superior Eleitoral. Eles já têm esse acesso, certo? Isso que a gente não está entendendo muito aonde querem chegar. Mas qualquer posição, se a CPI tomar uma posição para investigar, é como salutar, faz bem, que vai mostrar que o mercado é um mercado transparente. As empresas estão há muitos e muitos anos no mercado. Eu acho que não temos nada a esconder. O que a gente vê se as empresas forem convocadas para prestar esclarecimentos à CPI, eu acho que é uma forma, inclusive, de explicar aos senadores como funciona uma pesquisa, mostrar claramente para eles a transparência de uma pesquisa e tudo que eles já têm acesso via TSE. A própria Justiça Eleitoral já dá direito a eles a terem muito acesso às pesquisas, certo? E muitos não os pedem, né? Muitos não os pedem. Então, enquanto a Polícia Federal investigar, eu acho que já há um certo exagero, certo? Mas também, se forem investigar, estamos à disposição e estamos vendo isso com muita tranquilidade. Agora, em outra frente, que é da área política diretamente, há toda uma mobilização, em especial na Câmara dos Deputados, inclusive um compromisso já do presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, para na próxima semana votar projetos, começar a votação de projetos que geram uma série de regras em relação aos institutos de pesquisa e geram criminalização da divulgação de pesquisas com dados errados. Eu queria entender também qual é a sua avaliação sobre isso, se isso inviabilizaria, por exemplo, a atuação dos institutos de pesquisa. Com certeza. Eu acho que a criminalização passa a ser uma coisa muito perigosa. Seria um exemplo de eu colocar um médico. Olha, você vai operar uma pessoa, se morrer, você sai preso? Se a pessoa der alguma coisa errada na cirurgia, o médico está automaticamente preso? Quer dizer, eu acho que é uma coisa muito complexa. Eu acho que precisa provar a má-fé de uma empresa de pesquisa para poder prender. Agora, simplesmente, se errou, leva preso,
Aí eu acho que estão acabando com o mercado, eu acho que é uma coisa muito perigosa, certo? Eu não acredito que isso prospere. Agora, que a lei não diria contra, a lei precisa ser aperfeiçoada, ao meu ver, tem muita coisa que precisa ser aperfeiçoada na lei. Precisa deixar as coisas, eu acho, muito mais claras para os dois lados, tanto para os institutos de pesquisa, como para os políticos e mesmo o contratante, né? Eu acho que os contratantes também, a forma com que as pesquisas são divulgadas precisa ser mudada. Eu acho que a forma com que... E isso sim, eu acho que, ao meu ver, a grande mudança teria que ser na forma da divulgação das pesquisas, e não propriamente nos institutos de pesquisa. Qual é a mudança que o senhor acha que seria necessária em relação à divulgação das pesquisas? E, vamos lá. Forte não é um instituto de pesquisa. Forte é o veículo que divulga. Certo? O veículo que divulga, ele é muito mais forte do que a empresa de pesquisa. Se o veículo divulgador ele trocar a empresa A pela empresa B, pouca mudança vai fazer para o telespectador. O que vai mudar é o veículo que divulga. Então, eu acho que os veículos de comunicação teriam que ter um compromisso muito maior de divulgar todas as pesquisas divulgadas. Isso que está sendo proposto. Todas aquelas pesquisas que estão sendo divulgadas no dia, elas teriam que ser divulgadas. Porque daí está deixando claro para o eleitor que o veículo não tem preferência por esse ou aquele, ou propriamente por esse ou aquele resultado. E o que a gente viu nessas eleições? Tinha pesquisas de institutos que davam resultados diferentes, que não entravam em certos veículos de comunicação. Por quê? Estavam dando resultados diferentes? Mas isso não é bom para a democracia? Mostrar para o eleitor que existem outros tipos de pesquisa que estão dando outros resultados e o eleitor que pensa e faça a sua análise e no final veja quem acertou e quem errou? Ou não? Existem um ou dois institutos que estão dando certos resultados e fazer daquilo uma verdade? Isso eu acho que tem que mudar. Eu acho que a divulgação, realmente ela tem um impacto muito forte e ela tem que ser mais democrática. Esse é um dos pontos, inclusive, que está em projeto do líder do governo na Câmara, Ricardo Barros. Ricardo Barros faz a defesa de que todas as pesquisas têm que ser divulgadas pelas empresas de comunicação, todas, e não apenas uma ou de um ou dois veículos, tem que divulgar todas e que todas teriam que ser divulgadas no mesmo dia, e não tipo uma na segunda, outra na terça, outra na quarta, assim. Juntou o compilado da semana, todas as pesquisas serem divulgadas em conjunto. Por exemplo, neste ano a gente tem visto aí um pacote, os agregadores de pesquisa, por exemplo, tem geralmente uma média ali de 14 pesquisas. Há viabilidade para uma empresa de comunicação, por exemplo, vamos pensar uma televisão, divulgar 14 pesquisas de uma vez só, por exemplo? Qual é o seu entendimento? Realmente, que na verdade é o seguinte, eu acho que divulgar as da semana não, mas as do dia, certo? Eu acho que teria que ter uma divulgação maior. Como eu falei inicialmente, a força não é do Instituto de Pesquisa, a força é do veículo divulgador. Agora, mas o que mais chamou a atenção nessas eleições, eu acho que isso que o deputado Ricardo Barros está pegando, certos veículos de comunicação divulgam apenas um, dois ou três institutos de pesquisa. E esses resultados estavam dando muito semelhantes. E não divulgavam resultados que estavam dando um pouco diferente. Então, isso que eu acho que está pegando nesse momento. Mas tudo isso eu acho que merece uma ampla discussão. Eu não tenho uma opinião formada do que é bom e do que é ruim. Mas, para mim, é muito claro que algumas mudanças têm que ocorrer. Não dá para ficar do jeito que está também. Por quê? Você vê a força dos veículos na reta final, que nem os próprios institutos estão falando agora da força do voto útil. Existe o voto útil, existe o voto útil, mas se existe o voto útil, então a força dessas emissoras divulgando pesquisas na véspera e de uma empresa de pesquisa só, pode induzir o eleitor a um erro. Pode induzir, não estou dizendo que induziu, pode. Então, quanto mais empresas estiverem divulgando e deixar esse espaço mais democrático para que o eleitor decida, mais democrático ficaria. No seu entendimento, de que forma o resultado de uma pesquisa influencia diretamente o eleitor, hein? Olha, influencia muito pouco, senão o Instituto de Pesquisa não erraria. Isso é até uma brincadeira, certo? Mas numa eleição polarizada, não tem como negar como influencia, principalmente em eleição de primeiro turno, onde ocorre voto útil, que muitos eleitores eles votam para um candidato não ganhar e acabam fazendo voto útil naquele que aparece melhor nas pesquisas para o outro não ganhar. Então, tem uma influência sim. Para a gente ir concluindo aqui, Murilo Hidalgo, no seu entendimento, qual é o principal aprendizado, qual é a principal lição que fica para os institutos de pesquisa
o que ocorreu nesse primeiro turno? Olha, essa eleição no Brasil ocorreu um fato que eu acho muito legal, assim, que foi muitos institutos divulgando pesquisa, deu oportunidade para vários, certo? Esse eu acho que foi o grande ponto forte dessa eleição. Essa eleição não ficou na mão de três ou quatro empresas de pesquisa. Tinha 10, 12 institutos de pesquisa fazendo muitas pesquisas nacionais. Isso foi um dado muito positivo. Depois de dar oportunidade ao mercado de conhecer outras pesquisas. Agora, o grande dado que eu vejo são os próprios veículos de comunicação. Eles têm que abrir, divulgar mais as empresas, todas as pesquisas, deixar que o eleitor decida naquilo que ele está mais confiante, naquilo que ele acha mais próximo de uma realidade. Não tentar, entre aspas, ficar insistindo com uma ou duas ou três empresas como se aquilo fosse a verdade dos fatos, né? Entendi. Eu falei já caminhando para o final, mas tem uma curiosidade para eu abordar com o senhor, que inclusive sempre abordam a gente, né? A gente que é da área do jornalismo. É impressionante. Durante o primeiro turno eu ouvi várias pessoas me perguntando, fazendo indagações sobre a escolha do Instituto de Pesquisa, a decisão de fazer pesquisa presencialmente ou por fazer por internet ou mesmo por ligações telefônicas. Houve toda uma construção de tese, por exemplo, de alguns grupos no primeiro turno de que as pesquisas sérias são somente as presenciais. Aí outros diziam não, pelo contrário, quando é pela internet a pessoa fica, ou por telefone a pessoa fica sem o constrangimento de responder. Dá para dizer qual é a pesquisa que termina dando um resultado mais fiel ou qual é o peso de ser a pesquisa presencialmente ou ser mesmo por telefone ou internet? Nossa, essa eleição mostrou que esse tabu acabou um pouquinho. Na eleição passada, com a Covid, as pesquisas foram todas telefônicas. A grande maioria das pesquisas da eleição passada, das municipais, foram telefônicas. E elas obtiveram um acerto muito maiores do que as pesquisas realizadas nessa eleição presencialmente por alguns institutos. Então, o que eu vejo? É muito difícil falar qual é a melhor metodologia. No final, a gente brinca, a melhor metodologia sempre é aquela que acerta. Mas hoje eu não vejo mais muita diferença, não, entre a pesquisa telefônica e a pesquisa presencial. Eu acho que é uma questão de metodologia. Quem consegue acertar melhor uma calibragem, principalmente com relação à escolaridade e renda familiar mensal por região do país. Murilo Hidalgo, diretor do Instituto Paraná Pesquisas, muito obrigada por conversar, por se dispor a conversar com a gente aqui numa semana tão importante, com tantos questionamentos sobre o funcionamento, as metodologias dos institutos de pesquisa. Uma boa tarde para o senhor. Uma boa tarde, eu agradeço o espaço e sempre à disposição dos amigos.